Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Europa na Graça. Estamos nós aqui, eu, o Dan Rodrigues, o nosso co-host Jorge Souza, e hoje a nossa convidada mais do que especial é a doutora Daiane Souza. Ela que é psicanalista, é missionária, pastora, está servindo aqui na igreja do Projeto Vida, aqui em Swindon. Né? Seja bem-vindo, Jorge. Bem-vindo, doutora Daiane. Obrigada. Obrigado, Dan. Pois é, estamos dando início, doutora Daiane. E, geralmente, quando nós começamos o nosso podcast, nós gostamos de conhecer um pouco mais os nossos entrevistados. Né? Então, nós queremos saber de você, que você contasse para nós como foi o seu encontro pessoal com Cristo. Né? E como deu essa sua conversão, como isso mudou a sua visão de mundo? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Me sinto honrada de ser a primeira, né? Como o Jorge citou aí, mulher. A primeira voz feminina. E é uma bênção. E eu estou aqui para servir a Deus, tanto na parte espiritual como através da psicanálise, que é uma das ferramentas que eu sou apaixonada. E uma das coisas que eu amo falar é sobre Deus e sobre a psicanálise. Glória a Deus. Eu conheci a Cristo num momento de dor, né, como muitos conheceram, quando todas as minhas estruturas internas já não sustentavam, né, quem eu achava que eu era. Eu venho de um lar de católicos não praticantes, e a dor, ela revelou aquilo que estava escondido. Então, é muito lindo isso, porque tanto a psicanálise como a Bíblia, conhecer Jesus, eles linkam juntos mediante a dor, né? A gente vê várias histórias na Bíblia sobre pessoas que estavam com dores, e Jesus os encontrou e revelou as suas feridas e foram curados. E comigo não poderia ser diferente, né? E é interessante porque tanto na fé quanto na psicanálise, o encontro é um encontro com a verdade. Geralmente começa quando as nossas defesas caem. O que eu falo defesas caem? É quando a gente para de tentar parecer ser tão forte. Abaixa a guarda, né? Isso! Quando a gente se rende ao Senhor. Né? Então, eu me rendi ao Senhor, porque eu já não sabia mais quem eu era, o que eu queria, porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de fazer algum curso, me especializar. Então, essa parte de estudo, eu sempre gostei de estar me dedicando. Mas chegou um momento da minha vida que eu não sabia mais quem eu era, o que eu gostaria de fazer, qual o propósito, por que eu estou aqui. Então, a minha conversão não foi só espiritual, mas foi uma reorganização interna, né? De Cristo não apenas me salvou, ele me deu sentido de toda a minha história e de tudo que eu faço. Graças a Deus. Deixa eu só voltar no tempo um pouquinho, dessa mesma época aí. Quando você se converteu, então você já era formada no seu curso de psicanálise? Eu já tinha uma faculdade. Ah, tá. Eu já tinha uma faculdade. Eu tenho 2 faculdades. Okay. Então, como eu disse, eu sempre gostei de estudar. Quando eu conheci Jesus, eu estava em um momento muito doloroso, porque eu estava querendo fazer curso, eu queria fazer uma outra faculdade, mas a minha própria identidade, eu não sabia. Era mais a questão mais financeira de me capacitar do que, de fato, poxa, tá, eu vou me capacitar, mas quem é a Daiane? Né? Eu estava no processo da faculdade
Então, começou a me indagar essas questões, e o que a Daiane é, de fato e de verdade? E aquela tristeza, aquela angústia que todos nós passamos, e eu não tinha sentido. Eu estava num bom trabalho, eu estava fazendo faculdade, mas eu estava depressiva, digamos assim, sem sentido do que, de fato, eu iria pegar os meus cursos e colocar em prática. Certo. Entendi. E pior que isso acaba sendo mais normal do que a gente imagina, né? Isso que você viveu. Às vezes fica velado, às vezes a pessoa acha que é uma frustração só profissional, né? Às vezes se escolhe atrás de um sentimento, né? De algo sentimental, mas esse vazio continua, né? Isso que você Sim, buscou. era o vazio mesmo, Dan, era a questão do vazio, porque a minha vida em si, ela estava resolvida, eu tinha um bom trabalho, eu estava fazendo faculdade, em si não tinha nada que eu me questionasse, mas era algo interno que eu comecei a pensar, poxa, mas eu estou fazendo faculdade, vou começar uma outra faculdade, mas quem eu sou? E uma das coisas que eu pergunto às minhas pacientes, e elas travam na hora, é quem é você? Quando eu falo o nome dela, quem é a fulana? Então, é uma das coisas que ela fica bugando assim e fica pensando, meu Deus, o que eu vou falar agora? Quem eu sou? Porque é uma pergunta curta, mas tem um significado enorme atrás dessa pergunta. É E muito muitas difícil. pessoas não conseguem responder assim de imediato. É muito difícil. Eu lembro. Pode falar, Jorge, pode falar. Não, pode ficar à vontade. Eu me lembro um livro que eu estava lendo que nesse livro fala sobre você se ressignificar, de você se conhecer. E ele fala muito sobre essa questão de propósito, né, de vida. E uma questão que foi falada no livro é o seguinte: se você não precisasse trabalhar, se você de repente recebesse um dinheiro, uma herança, ou ganhasse algum, tipo assim, 10 milhões, você não precisa trabalhar, você não precisa tipo assim, acordar com aquela motivação de, ó, preciso sustentar minha família. O que você ia fazer quando você acordasse no outro dia de manhã? Qual que era a sua motivação? Qual que seria o seu hobby? Eu travei. Falei, gente, não sei. Não sei o que eu vou fazer no outro dia. Não É gosto de isso televisão, não mesmo. gosto de ficar de filme, esse negócio de filme, não tem nenhum hobby assim, de sair, de jogar futebol. Eu travei. Você me conectar nesse Bugou, negócio. né, Dan? Ficou pensando ali, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, então, houve o Marco Zero e a doutora conheceu o Senhor Jesus. Então, se você olhar, se você estiver no Marco Zero, aí se você olhar um pouquinho para trás e olhar para frente, o que isso significou na sua vida? Hoje eu conheci Jesus e uma coisa nova se descortinou para mim. O que teria sido isso? Então, o primeiro amor é sempre fascinante, porque a gente vê a borboleta em cima da flor e a gente vê Deus ali. Então, todas as pequenas coisas começam a fazer sentido. Porém, a gente às vezes romantiza isso muito, porque a gente vê Deus, a gente ama Deus, a gente professa o amor de Deus, a gente se batiza, a gente glorifica, canta, louva, e tem aquele processo que eu vivi de que muito religiosa, de que tudo, se Deus falasse tal, eu faria, mas se Deus não falasse, eu não faria. Então eu passei por aquela fase assim de religiosa, digamos assim, sem maturidade, sem entender, porque eu estava tão apaixonada por Jesus que eu pendi apenas para um lado e eu não encontrei equilíbrio em uma parte. E foi aonde eu comecei a decepcionar com pessoas, que a gente decepciona com pessoas o tempo todo, isso faz parte dentro do ministério. E quando a gente é uma pessoa religiosa, a gente cria uma expectativa dentro desse âmbito ministerial. E com líderes, irmãos,
E é onde veio a minha primeira decepção. E eu depositei toda a minha expectativa ali, e crendo que eles iriam atender as minhas expectativas, porque eu achava assim, agora eu sou a filha querida do Senhor, então tem que corresponder. Você tem que fazer alguma coisa, dá o seu jeito. Né? E foi um momento que eu me afastei, por quê? Porque eu falava assim para mim, eu mentia para mim mesma, Senhor, não é com o Senhor, é com as pessoas que eu estou convivendo. Né? Então, uma justificativa que muitos, às vezes, usam para sair da presença do Senhor, para falar assim, eu ainda te amo, mas aquele povo ali, eu não quero mais. Se afasta da comunhão, né? Isso. Você ama o Senhor, mas se afasta da comunhão, isso. Automaticamente você peca. Isso. E foi uma época muito próspera para mim, que eu fiz o dinheiro meu Senhor, que eu prosperei. E o Senhor, ele permite isso na nossa vida. Que fala, você quer ir? Porque ele não impede. Você quer ir, você vai. Mas tem hora e data para voltar. Porque a gente fica fugindo, e eu passei por esse tempo de Jonas, né? Porque eu não queria aquele povo ali, pregar para aquele povo, estar ali naquele meio daquele povo, e foi aonde a baleia me engoliu. E eu estou só conjecturando para entender, porque é uma história longa, senão a gente fica aqui a noite inteira. Tem muita coisa para conversar, né? Mas o que eu quero dizer é que eu tive a primeira decepção, e a decepção dentro do contexto igreja, ela existe, só que a gente tem que focar a nossa fé e a nossa expectativa no Senhor, e a nossa esperança está nele. Porque nós, seres humanos, nós somos falhos. Eu estava focada no erro do meu irmão, mas eu também errei. Eu também cometi coisas, às vezes, que decepcionaram eles. Então, às vezes, a gente só fica preocupado com as nossas feridas, mas a gente pode ter ferido o outro irmão também. E quando o Senhor me resgata, né, que tinha a hora e a data para voltar, ele falou assim, o seu Senhor hoje é esse aqui, o dinheiro. Então, ele tira tudo, e é onde eu me rendo ao Senhor, e eu entendi que aquilo que eu tinha construído tudo era o meu castelo de areia. E é onde eu volto com o Senhor, mas de uma mente mais madura, mais centrada, entendendo os processos de Deus, e parando de culpar o próximo e vendo o que eu preciso ser melhorada, né, que é o mais importante. Com mais maturidade. Uma coisa muito importante que a doutora falou é essa transição. Então, às vezes, a gente fica tá longe dos caminhos do Senhor, né? A gente não tem encontro com o Senhor Jesus, aí alcança, Deus te alcança, o Senhor Jesus te alcança, a sua vida é nova, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é o primeiro amor, e o crente, ele vai precisar desse momento, né, de ver Deus em tudo, mas há um momento que nós precisamos amadurecer espiritualmente e como pessoa também. Sim. E aí é a hora que nós não se transforma, se cria uma casca, vamos dizer, você começa a identificar o que é decepção com pessoas, o que é decepção com Deus, que com certeza nunca vai ocorrer, Deus nunca se decepciona, Sim. Mas a gente começa a discernir esses momentos, né? E muito crente, ele acha que, pelo fato, agora que eu estou numa comunidade cristã, nada de mal vai acontecer, eu estou isento de tudo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, mas o coração do homem ninguém conhece. Você não sabe o que o seu irmão faz, o que ele está pensando, o que ele vai agir. Então, assim, o crente hoje, e como sempre, né, ele precisa alcançar essa maturidade espiritual. Você precisa alcançar esse entendimento, que a sua vida é bênção, mas não é mar de rosas. A sua vida é alegria, mas um momento ou outro você vai decepcionar. Agora, como é que você vai se posicionar com relação a essa decepção? Você vai se decepcionar ao ponto
de se afastar de Deus. Então, a gente precisa viver essa experiência, né, doutora? Sim, eu tive livramento de morte, que o Senhor falou assim, olha, eu estou te livrando era ultimato, porque eu tive um acidente e ali ele falou comigo. Ele volta para mim, porque você não vai ter outra chance. Então, ali eu senti um grande temor naquele momento, e eu entendi que eu precisava reconciliar com o Pai, porque eu tinha colocado várias coisas em altares, vários santos, né? Que a gente coloca vários santos nos altares, e a gente às vezes fica falando do católico, mas eu falei, qual santo você fica colocando no seu altar aí, meu irmão? Porque cuidado com o santo que você está colocando no altar. E às vezes são pessoas próximas que você está colocando, idolatrando, né? Então, isso foi importante para mim, porque eu me perdi do propósito, daquilo que o Senhor tinha colocado já nas minhas mãos. Eu usei o erro do meu irmão, saí e falei, amo o Senhor, mas eu não quero mais permanecer nesse lugar. Então, eu usei o erro como se eu fosse perfeita, né? Como se eu não tivesse os meus momentos também. Interessante, no livro de Romanos, fala assim, portanto, você que julga os outros e é indesculpável, pois está se condenando a si mesmo naquilo que julga, visto Sim. que você julga, pratica as mesmas coisas. Olha só que a gente tá lendo lá no livro de Romanos, né, nos líderes lá da igreja, e eu lembrei desse texto. Então, muitas vezes, a gente é como se a gente se isentasse, né? Olha, eu vejo o erro do outro, mas nós não entendemos que muitas vezes nós cometemos os mesmos erros, ou até pior, né? Então, Sim. a gente precisa se autoavaliar. Será Sim. que eu não estou agindo dessa forma? Eu julgo o outro, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é muito forte. Isso é forte. É forte. Isso é forte. É realmente forte. E isso foi em qual estado que a doutora morava? Goiás. Morava em Goiás, estado de Goiás. Tem pouco Goiânia aqui em Suína, então. Tem bastante, né? A meia dúzia só, né? Agora, conte para nós uma coisa. Para quem não sabe, né, que está vendo o episódio, a doutora Daiane, ela é esposa do missionário Léo, que também já foi entrevistado aqui por nós. Sim. Né? E aonde aí nesse meio tempo de ter conhecido o Senhor que você conheceu o missionário Léo? Ou você já conhecia ele? Então, eu morei 2 anos em Londres. Né? Nessa reconciliação com o Senhor, eu entendi que eu tinha que sair daquele ambiente que eu estava inserido. Então, eu arrumei as minhas tendas e fui para outro lugar, que foi em Londres. E o interessante da nossa história, que eu sempre admirei o trabalho missionário, porque desde pequenininho eu sempre, indiretamente, mesmo não conhecendo a Cristo, eu sempre gostei, porque minha mãe sempre gostou de juntar as coisinhas e levar nas famílias, mas com condições inferiores, né, passando dificuldade, então ela sempre me levava. Então, eu sempre participei dessa questão de missões, de estar indo, ajudando. E fui para Londres para ter uma experiência não tão boa como eu esperava, mas o Senhor sempre esteve presente ali, porque eu acho que todo mundo que migra tem uma história difícil e às vezes triste, né, para contar. Então, comigo não foi diferente. Eu vim com muita expectativa na época, e quando eu cheguei foi muito difícil, porque a língua, por mais que eu tinha feito inglês no Brasil, era diferente, a pronúncia. Eu trabalhava em uma outra área, então fui trabalhar aqui de cleaner, então me envolvi com outras coisas diferentes, que foi bom para mim, porque conhecer os ingleses, eu sempre tinha contato com os ingleses, falava, né, e eles sempre agradáveis, então isso foi bom,
mas aquela decepção também com a nossa nacionalidade, com o povo nosso, eu também passei por isso, de confiar em pessoas e acabar me decepcionando. Mas o mais lindo disso tudo em Londres, porque já vai chegar no Leonardo, que o Senhor foi me apresentando pessoas nessa caminhada de Londres. E uma delas, quando eu conheci o trabalho do missionário Leonardo, eu era investidora do trabalho dele. Eu investia no trabalho dele. Legal. Só que a nossa relação era muito rasa, né? Ele fazendo as missões e eu investindo e cuidando da minha vida. E depois, na época, eu acho que foi do Covid, que começou a fechar a porta, não podia trabalhar. Eu decidi voltar para o Brasil. Eu decidi voltar para o Brasil e encerrar meu ciclo em Londres. Quando eu volto, eu postei algo no meu Instagram e o missionário Leonardo comentou, e eu nem me recordava dele, porque já estava em outro ciclo. E eu fui e falei, amém, amado. Bem fria, assim. Bem seca, né? E naquele amém, amado, ele puxou uma conversa e eu não respondi. Parece que eu demorei uma semana para responder. E ele falou, nossa, difícil para falar com ela e tal. E eu falo que foi Deus que nos uniu, porque é uma história muito linda, que ele chegou com muitas dores. E ele praticamente foi meu primeiro paciente. Aí, quando ele chega, ele externiza, né, todas as dores dele, do momento que ele estava vivenciando. E uma das orações dele, que o Senhor pudesse trazer um bálsamo de alegria, né, que ele voltasse a sorrir, ele passasse por aquela situação. E eu me lembro bem que a gente conversava umas 8 horas no telefone direto, e eu não costumo usar telefone, mas conversava e conversava e conversava, e depois eu perdi meu paciente e ganhei o marido. Trocou, né? Foi boa troca, né? Foi boa troca, né? Foi excelente. Literalmente tratou até o fim, né? E ele em Londres e eu no Brasil. Aí a gente entrou com um propósito de oração. Nós oramos, né, para que o Senhor confirmasse essa conexão que a gente estava tendo. Então, a gente ficou 1 ano orando à distância, e depois ele foi para o Brasil, a gente já namorou, já casou, e foi isso. Eu acho que se eu não me engano, foi o mestre André que fez o casamento de vocês? Foi sim. Ele também foi entrevistado pela gente aqui. Foi uma grande bênção. Ele é pessoa muito boa. Ele tem um coração o mestre André tem um dedo aí nessa relação, né? Nessa relação de amor aí, né? Ele compartilhou, né? Compartilhou. Então, a doutora até comentou, né? O choque cultural. Que às vezes o imigrante vem, talvez despreparado, mais uma vez, sem a maturidade necessária, aí acha que você nunca vai ser ferido, e o ser ferido é parte da sua vida, não é, doutor? Sim. Você vai passar por isso. O ideal é que nunca ninguém esteja ferido, que você sempre viva numa condição de harmonia, de alegria, mas você vai precisar passar por essas coisas. E como nós citamos anteriormente, da forma que você encara, você vai tirar o que disso? Você vai aprender o que com isso? Você vai melhorar como com isso, né? Você vai se, muitas vezes, blindar como com isso, né? E isso, eu acho que é um exercício diário que a pessoa precisa fazer. E assim, se nós olharmos, nós, como seres humanos, nós precisamos. Mas nós, como a doutora é a primeira voz feminina aqui no nosso podcast, assim, principalmente as mulheres. Porque as mulheres, elas se entregam mais, elas se doam mais, elas amam mais, é tudo mais, né? Tudo mais apaixonante, né? Tudo as mais intenso. Então, e aí, qual seria um pequeno conselho nesse lado?
você que é mulher, você que muda para um outro país, recomeça a sua vida. O que a doutora poderia falar com relação a essa situação? Depois nós vamos ter, com certeza vamos falar mais sobre isso, mas o que a doutora poderia falar com relação a essa mulher, essa situação da mulher? Da mulher de migrar. De migrar, de como viver, como se portar. Bom, eu posso falar que a partir de mim, né? Primeiro, eu aprendi que adaptação não é perder a identidade. Toda pessoa que ela migra, é normal que ela encontre desafios financeiros, emocionais, psicológicos e espirituais. Porque os demônios são territoriais. Isso é verdade. Né? Cada país tem o seu. Então, mudar de país é realmente um renascimento. Você começa do zero. Então, você perde, às vezes, referências que você tinha externas, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas das quais você congregava na igreja. E isso revela e releva, né, em relação a quem você é sem eles. Olha só, hein? Porque tem gente que vem para cá, eu não sei, mas eu acho que vocês já sabem, né? Vem para cá, ele só revela aquilo que já estava dentro dele lá no Brasil. Isso eu já vi algumas vezes, né? Entendeu? Você externa aquilo que está dentro de você. Você externa e você se transforma. Ele usa o país. Ele usa o país de que ele está migrando, então ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O ciclo de amizade, familiar, espiritual, ninguém está vendo. Então, ele só se revela aqui fora. Então, o meu conselho para essas mulheres é que elas possam adaptar sem perder a sua identidade, independente da situação. Porque amadurecer é uma decisão. Você amadurecer como mulher, ou solteira, ou casada, ou noiva, você amadurecer é uma decisão. Porque se amadurecer fosse ligado a sofrimento, tem uma frase que fala assim que se o sofrimento deixasse as pessoas sábias, o mundo estava habitado deles. Mas não está. Né? E espiritualmente, isso me ensinou a criar uma dependência real de Deus. Seja totalmente dependente de Deus. Porque tem coisas que vão fugir das suas mãos. Principalmente nós mulheres que somos mais emocionais, nós nos doamos muito, nós sofremos muito, tudo é muito, muito intenso. Mas seja apenas dependente de Deus. Esse é o que eu posso dizer. A dependência de Deus, ela tem que ser real na vida dessas mulheres, para que as coisas funcionem. Eu comecei, eu acho que o Dan lembra, a gente começou a ir para Dublin, né? A gente morava em Birmingham e a gente viajava para Dublin para começar a igreja lá, uma igreja lá. E nós recebíamos muitos jovens. Olha só como é que isso que a doutora está falando é sério. E os pais precisam ter esse entendimento, bem como os jovens também. Aí, eu queria fazer intercâmbio. Aí muda do Brasil, aí você tem uma estrutura de igreja, de pastor, do pai, da mãe, e você viaja quilômetros e quilômetros e cai no lugar que você vai fazer intercâmbio, em Dublin. E lá se tem demônio territorial, lá o negócio é feio. Lá tá cheio. Lá tá cheio. E aí, Aí o jovem, olha só, isso é importante para o jovem, né? Para o jovem, para a jovem também, principalmente as mulheres. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai viver situações difíceis. Se você não tiver um caráter cristão, uma certeza de quem você é, de quem você serve, porque lá a influência é grande. E quantos jovens, às vezes os pais ligavam, tá chegando um jovem aí, assim, tem 18, tem 19 anos, e dá assistência a ele, ajuda ele, e às vezes você conseguia falar com o jovem uma vez, a segunda vez, não sei o que acontece, que
se perde. Eles entram em Sim, situação assim terrível, e quando você pensa, aí começa a usar coisas que não deviam e frequentar lugares. Então, assim, se você não tiver um caráter cristão, de não saber quem é o Deus que você serve, você corre um grande risco de se infelizmente. perder, porque Sim, você usa essa desculpa, né? Ah, aqui é tudo novo, a vida é nova, é um recomeço. Sim, mas você tem que recomeçar com Cristo. Você sim, tem que recomeçar com Deus, né, doutora? sim. Uma É liberdade verdade. não vigiada, né? Ele passa a ter acesso a uma liberdade não vigiada, né? De criar sua própria base. Sim, E, e, infelizmente. e aí, com essa história de amor com o missionário Léo, você trabalha com ele, né? Mas você tinha comentado que no Brasil você participou de algumas missões, né? Ele Sim, ia, como a doutora falou, ele ia na frente, começava a resolver a casa, né? Dar uma palavra, trazer o evangelho, mas você ficava e ficou, né, na retaguarda. Como é que foi esse trabalho? Tem como se falar um pouquinho com a gente? Como é que é esse trabalho? Porque é uma parceria, né? sim, Você deixa o missionário, no caso o homem, né, tomar uma certa parte, mas você, por trás, é muito importante essa sim. parte que você vai desenvolver. Teria como você comentar um pouquinho com a gente como é que trabalha essa parceria? Amém. Bom, o campo missionário, ele nos confronta com a nossa realidade, em todos os aspectos. Por quê? Porque eu vivi um contexto familiar, eu tenho uma história ministerial, e eu chego dentro de uma casa onde uma mulher, muitas vezes, ela sofre violência doméstica, às vezes ela está passando por um luto. Não é só uma questão financeira, uma fome externa, é uma fome interna também, de alguém que muitas vezes ela quer ser ouvida, quer ser abraçada, né? Então, quando a gente chega dentro das casas, além desse acolhimento, além de estar se doando para essas pessoas, a gente fica ali um tempo e eu me permito a estar consolando essas mulheres, a estar ouvindo essas mulheres, as histórias delas. Só que às vezes os maridos, eles ficam, digamos, um pouco desconfortáveis, porque eu estou ali e sempre está com medo do que a mulher possa falar, né? Então, eu tenho o maior cuidado, porque isso pode agravar a situação dela. Porque depois eu vou para minha casa, compreende, Jorge e Dan? Eu vou para Aham, minha casa. Agora, aquela mulher ali, ela vai ficar com o marido. com o marido. Desguarnecida, né? É, Às vezes sem uma cobertura sim, espiritual ou de apoio, né? sim. Então, o nosso papel como missionários, a gente está ali para acolher, para consolar, para dar uma palavra de Deus no coração dessas pessoas. Mas tem situações que são tristes, porque por mais que a gente vai intervir, ou vai chamar a polícia, ou uma situação muito triste que aconteceu no campo missionário, que uma das famílias que a gente foi, o pai estava abusando da filha, Meu Deus. então foi algo que me gerou muita dor na época, e eu fiquei destruída daquela situação. E os vizinhos até se mobilizaram, né? E foi chocante, porque a menina só tinha 8 anos de idade. Meu Então, a gente estava ali naquele momento, a gente estava numa casa missionária ali do lado, e infelizmente aconteceu isso. Então, o nosso papel é acolher nesse momento, porque a pessoa ela só quer, às vezes, chorar. Ela não quer dizer nada, ela só quer chorar. Então, a gente doa o nosso colo ali, materno, né, que eu falo que é o colo materno, para a gente apenas ouvir o choro daquela criança ou daquela mãe também desesperada que não deixa de sofrer, né? Então, foram experiências assim que
que me mudaram como a visão de mulher e de ser humano, né? De olhar o outro, que não é fácil. Você está no campo missionário, você queria pegar todos e levar para sua casa. Para Só cuidar, que né? é difícil, né, para a gente. Porque as dores, elas não deixam de acontecer, ou os abusos não deixam de acontecer, a pobreza não vai deixar de acontecer, e eu já me indaguei com o Senhor várias vezes, porque, Pai, eu faço a minha parte, mas parece que eu estou caminhando e estou derrapando, e eu não fiz nada, porque a nossa insatisfação sempre vai ter no nosso coração, porque por mais que a gente faça, nunca vai ser suficiente do que ele fez por nós. Então a gente sempre quer fazer mais por ele, né? Uhum. Mas não é fácil quando a gente se depara com problemas reais mesmo, problemas não só de questão financeira, não é só uma fome ali, não ter nada no prato, é a questão psicológica também, de pessoas emocionalmente enfraquecidas, adoecidas. Isso é tão interessante que você está falando, doutora, que a senhora está falando, é que muitas vezes as pessoas têm uma visão de missão que você vai para pregar o evangelho, para falar, mas muitas vezes, para quem está ali do outro lado, é mais importante se sentir acolhida, você só ouvir ela só falar, do que necessariamente você ter que falar alguma coisa para a pessoa, né? De você ter que. Às vezes você expressa mais Cristo só ouvindo e acolhendo do que você levar uma Bíblia e ficar só falando texto. Pregando. É verdade? Doutora, a pergunta é o seguinte: existem situações e situações. Situações e situações. O trabalho missionário, né, a agência que envia vocês, ela faz esse trabalho de preparar. Isso é importante também, quando a pessoa se dedica a uma missão, ou ela deseja, ela precisa ter esse entendimento, porque são coisas reais da vida, né? Não é conto de fada, nem, né? Mas, assim, são situações reais. As agências, elas te preparam para você passar essas situações, igual, por exemplo, na última entrevista que nós fizemos, a filha de um dos nossos entrevistados, o pastor Roberto, a filha dele foi fazer um trabalho missionário na África pela Jocum, né? Então, assim, as agências, elas trabalham esse lado também. Isso é importante, se pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho que as agências fazem com os missionários que vão ao campo. Bom, há os estudos antes, mas a gente nunca está preparado para a dor do outro. A gente pode se preparar, a gente pode ter o melhor diploma do mundo, e eu posso ter doutorado, eu posso ser especialista em tal coisa, mas na hora da verdade, na hora ali de você ver aquela situação, ninguém está preparado, nenhum doutor está preparado. Então, para a dor do outro, a gente só precisa ser humano. A gente precisa ser humano. Nessa hora, a gente só precisa ser humano. Porque voltar angustiada, eu voltei várias vezes. E triste de que eu não fiz o suficiente, de que eu deveria ter feito mais. Mas não tem coisas que não competem a mim mais. Né? O que a gente pode fazer é a nossa parte. Como ser humano, como missionário, como psicanalista. O que eu pude ali é ser humana. Ser humana com essas mulheres e essas crianças aí que foram negligenciadas, né? Negligenciadas. E a importância, né, Dandi? Depois você pode falar, eu só queria fazer aqui um comentário, né, abrir um parênteses. Se você conhece um missionário, se você conhece uma missionária, se você tem um relacionamento com algum deles, ou você sabe de alguém que está em missão, ore. Tire um pouco do seu tempo, ore por essas pessoas, porque elas vivem isso daí que a doutora falou. Por mais que você esteja direcionado, te falaram como é que mas quando você chega lá, você precisa estar bem, você precisa estar com a mente boa,
você não pode deixar muitas vezes se abalar, e é normal, nós como seres humanos, nós nos abalamos. Então, Sim. ore, levante uma oração antes de você deitar, hoje, levante uma oração para aqueles que estão em campo missionário, porque eles sofrem também. Sofrem muito, porque eles têm a casa deles, eles têm o lar deles, né, e eles estão na casa de outras pessoas, levando o evangelho de Cristo. Então, ore por essas pessoas. Dan? E o que eu ia comentar, antes de a gente passar para a próxima pergunta, se a pudesse falar um pouco, a senhora como psicanalista, vamos dizer assim, como missionária também, né, como uma serva, como esposa, eu imagino que deve ficar uma sensação, muitas vezes, de impotência, de você estar numa casa, você saber a situação, você já fazer a leitura do que acontece naquela casa, e você fala assim, eu vou sair, eu não posso fazer nada para ajudar essa mulher, porque ela talvez não quer ajuda, né? Faça isso, esse sentimento, assim, essa cobrança, às vezes, interior. Muita, muita. É como eu disse, a frustração, ela faz parte da nossa vida. E a angústia faz parte da nossa vida. E às vezes você fica dias e meses, talvez anos, pensando naquela situação, que poderia ser diferente. Mas para essas mulheres e crianças saírem desse contexto cultural, que às vezes é até uma questão de cultura mesmo, tem famílias que o próprio pai tira a virgindade da criança. Meu Né? E se tiver 5 meninos, as 5 meninas se envolveram com o pai. Então, assim, gera revolta, né? A gente fica revoltada com a situação. Às vezes, a gente até procura os órgãos públicos, mas, assim, as próprias pessoas que estão ali envolvidas, às vezes até a própria mãe não aceita. Porque Pela cultura, é uma né? questão até cultural mesmo. Meu Senhor, que situação, hein? Só os pais têm esse entendimento, né? A dor que isso causa, né? E Sim, você se e o sente futuro dessas meninas, né? Do que vai que vai ser. ser, né? Que vai ser. É que a gente pensa muito com a mente ocidental, né? E de Sim, países, às vezes, de primeiro mundo, mas a gente sim, não sabe, e às sim. vezes não ou se esquece de situações que nós deixamos para trás. Às vezes o nosso próprio país, que nós saímos do Brasil, e às vezes países na África, na Ásia, né? Mas isso acontece muito em países aqui na Europa, né? Sim, A gente vai entrevistar o pastor Roberto, que ele faz um trabalho missionário na Sérvia, e com certeza ele vai falar de certas coisas muito parecidas daquilo que a missionária está falando. sim. Então, assim, é complicado, né? É E difícil. a senhora pensa, doutora, que um pouco dessa vocação você encontrou, da vocação para a psicanálise, você encontrou nesse início dessa necessidade de lidar com essas situações que você via no campo, você sentiu esse chamado específico da parte humanitária, ou você já tinha dentro de você um pouco essa parte da psicanálise? Ou só aflorou, né, alguma coisa de trabalhar com mulheres? No início da conversa com o Jorge, eu disse que a gente é atraído por aquilo que é familiar. Uhum. A gente é atraído por aquilo que é familiar. Então, por situações e pessoas que vivenciaram a mesma história, quase parecida do que a nossa. Então, se às vezes eu trato meninas que passaram por abusos, é porque um dia eu fui menina e passei pelo mesmo abuso. Meu Deus. E então, se houve esse encontro de Jesus e ele me curou, eu vou como serva do Senhor atrás dessas meninas, dessas mulheres, como instrumento de Deus e instrumento de cura, né, através da minha vida, do Espírito Santo, para trazer um colo, uma palavra para essas meninas. Porque se eu chego como doutora, às vezes a gente perde um pouco da humanidade, né? E a gente só precisa ali, igual você falou, Dan, do abraço de que elas precisam ser ouvidas, né? Ali o meu papel
eu estou analisando todo o contexto, mas ali eu entrego a minha humanidade, porque um dia eu passei por essa dor, né? Eu vivenciei essa dor, e eu superei, e ressignifiquei. Deixou de doer? A dor existe? Ela sempre vai existir, é uma ferida, então ela está ali latente. A questão é que a minha vida não pode estar pautada na dor que eu passei, porque senão eu fico preso a ela para o resto da vida. E as minhas decisões acabam sendo ditadas a partir da minha dor. Da dor. Olha só. Isso é forte, hein? Mais uma coisa forte. As suas decisões são ditadas a partir da sua dor. E geralmente são decisões erradas, né? Sim. E geralmente são decisões que vão trazer mais dor ainda. Sim. Porque o ciclo da dor, ela nunca termina quando a pessoa ela entende que há uma dor. E que há uma necessidade de um processo de cura. Porque senão ela vai ficar se machucando o tempo inteiro, ela vai a casquinha, eu uso o exemplo da casquinha. Quando está cicatrizando, ela vai lá e arranca a casquinha de novo e começa a ferir de novo. Porque a casquinha é a proteção, até a ferida se curar. Mas volta e meia você vai tomando decisões que a sua ferida vai ficando exposta de novo. Meu Deus. E são questões assim que, às vezes, pela nossa criação, muitas vezes a gente tem, como temos criações diferentes, às vezes a gente não consegue ressignificar, né? Eu sei, esses dias para trás eu vi uma experiência que me marcou muito. A gente estava no encontro, né, da igreja, um encontro com Deus, e Deus possui incomodar uma pessoa para ir numa outra e dar um abraço. Fala, vai lá e dá um abraço. Aí ficou resistente. Não, eu não vou fazer isso. Vai lá e dar um abraço. Até que a pessoa cedeu, a voz do Espírito foi lá e abraçou. A pessoa se desmanchou de chorar. E ninguém entendeu nada, que era um homem grande, né? Um cara assim, parece ser bem resolvido. Depois ele falou, ninguém nunca me abraçou na minha vida. Eu nunca recebi um abraço assim, sincero, de alguém, nem dos meus pais, nem da minha família. Então, às vezes, é uma coisa simples, né? Mas que passa despercebido. Poderoso, né? Não tem essa noção, né? Da necessidade das outras pessoas. Então, doutora, com relação já entrando na parte, falamos um pouco sobre, né, sua vida pessoal, agora sobre missões, né, e faz a gente refletir muita coisa, e a gente tem que processar, que foi bem forte mesmo. Mas entrando na parte clínica e voltado para as mulheres, a força e, muitas vezes, a vulnerabilidade que elas vivem, né? Sim. E é uma coisa interessante, o jardim da mente. O jardim da mente, o que seria isso? Se a mente ela é um jardim, você precisa de alguma coisa, um autoconhecimento, o que seria já voltado para a mulher nesse tema? Sim, é isso mesmo, você quase respondeu aí já a pergunta. Vou voltar, vou perguntar de novo. E vou deixar o pontinho. Já respondeu aí. Porque se a mente é um jardim, o autoconhecimento é o que impede a gente viver no automático. Quando a gente se conhece e a gente entende os nossos limites, as nossas debilidades, até onde a gente vai, a gente começa a entender algumas situações que antes a gente não entendia. O problema é que hoje, eu vou voltar para as mulheres de novo, porque é um ponto importante. Sim. Tem mulheres que elas sofrem traumas, abandonos, rejeições, e ela toma aquilo como verdade, que ela é o trauma dela, que ela é a rejeição dela, e que ela é o abandono dela. E ela volta e meia, ela está armada, pronta para guerrear. Então, quando ela entende essas limitações, ela se conhece, ela não vira refém do trauma dela, do abandono, da rejeição que ela passou. Porque na psicanálise a gente fala isso, que nós chamamos isso de repetição inconsciente. É quando a gente... Já viu aquelas pessoas assim, mulheres que
Por exemplo, ela casou com um rapaz, ela era violenta, e de repente ela está com outro rapaz e o cara também é violento. Então, é um ciclo repetitivo, inconsciente. Ela tá tomando as decisões dela inconscientemente. Enquanto ela não tratar a ferida dela emocional, ela vai repetindo aquele relacionamento com outras pessoas e ela só vai atraindo os caras violentos. Então, biblicamente, isso fala da renovação da nossa fé, da nossa mente. Quando a nossa mente é renovada em Cristo Jesus, a gente entende o nosso valor em Cristo e entende o propósito que Cristo tem na nossa vida. As velhas coisas ficaram para trás, eis que tudo novo se fez. Então, a mulher que não se conhece, ela acaba perdendo nas suas demandas. Porque ela não sabe onde ela começa, onde ela termina, se ela começa um relacionamento, ela se envolve novamente com aquele relacionamento tóxico, aquele relacionamento violento, porque ela não se conhece. Então, é um perigo. Isso daí. Espera, deixa eu assimilar isso bem mesmo, hein? Organiza. Pode acontecer igual a doutora está falando. Às vezes você casou, é imatura, é nova e casou. Aí essa pessoa, ela de uma certa forma, uma pessoa que é narcisista ou que tem uma característica dessa e ela viveu aí uma turbulência de um ano, 2, certo? Sim. Aí ela vai e toma uma atitude e se separa. Aí, vida nova que segue. Há um risco dessa pessoa inconscientemente se aproximar de alguém que tem as mesmas características, uma outra pessoa que as pessoas podem ter a mesma característica, é isso que a doutora está falando? Provavelmente. Meu Senhor. Rapaz, porque o narcisista, ele usa máscaras. Então, ele sempre é uma pessoa muito educada, um príncipe. Então, no início da relação dos dois, vai ser aquela relação, assim, quase perfeita, que dá aquela sensação de que eu encontrei o cara certo. Então, ela tem aquela sensação. Porém, por conta do trauma, da ferida dela, narcísica, talvez que ela vivenciou, porque tudo está linkado à nossa infância, talvez ela teve uma mãe narcisista, talvez ela teve um pai narcisista. Então, a referência sempre, eu volto a falar, é familiar, aquilo que ela teve como referência. Então, se ela teve uma referência na infância de um amor narcísico, provavelmente ela vai procurar isso nos seus parceiros. Deus. É inevitável. Mas isso é forte. Só tem coisa forte aí que nós estamos conversando. Meu Senhor. Então, o autoconhecimento, se a pessoa não praticar, não viver esse autoconhecimento, ela pode entrar num ciclo, né? Sim, repetitivo. Infelizmente. Dan, faz outra pergunta que eu tô bugado aqui agora. E a minha dúvida é, a pessoa que está dentro desse ciclo, geralmente, ela não consegue perceber esse ciclo, né? Que pode ser, trabalho de casamento, mas pode ser um namoro, pode ser amizade, pode ser tudo, né? Uhum. Você acha que só o fato da pessoa buscar a Deus resolve ou ela precisa também de um tratamento psicológico para quebrar esse ciclo dela? Você acha que é capaz de uma pessoa só de frequentar uma igreja quebrar esse ciclo ou ela precisa de uma ajuda psicológica? Eu posso falar, é uma pergunta interessante, Dan, porque eu posso falar a partir de mim que em algum momento da minha vida, a minha fé estava dentro de mim, eu cria na cura que o Senhor tinha restituído, restaurado, porém, por causa do trauma, das questões lá da infância, existe uma ferida dentro da minha alma. Então, assim, o Senhor, ele é poderoso para curar. Mas é igual eu falei na reunião dos pastores, quando você está com dor de dente muito forte, você vai procurar o pastor para orar para o seu dente ou você vai no dentista? Né?
Então, tem dores que o Senhor nos dá pessoas e ferramentas para que a gente possa tratar a nossa psique, porque é bênção. E você, às vezes, você não aceitar isso, você pode adoecer e pode adoecer pessoas que estão do seu lado. Podemos ser meio polêmico aqui? Você acha que dentro desse ciclo abusivo existe uma possibilidade dessa pessoa que já vive desse ciclo abusivo procurar também igrejas e às vezes líderes religiosos abusivos também na vida dela? Certamente ela já está lá. Controle? Certamente ela já está lá. Porque é familiar. Lá? Ela já está lá, você falou? Ela já está lá. Enrolado, hein? Porque é o familiar dela. Isso é doentio. Para ela, suga toda a energia emocional dela e psíquica e espiritual. Porém, é o ar que ela respira, enquanto ela não curar. Só conhece isso, né? Ela só conhece. Por isso que, às vezes, ela conhece um cara legal, bacana, um cara trabalhador, um cara que quer construir uma vida com essa pessoa. Porém, a referência que ela tem é de um amor narcísico. É difícil ela não vai querer esse cara legal e saudável emocionalmente. Ela vai rejeitar esse cara. Por quê? Porque a referência dela é de um amor adoecido. Meu Senhor. Enquanto ela não se curar, ela não se tratar, ela vai repetir o ciclo várias vezes. Sim. E mesmo ela sabendo que está sofrendo, né, o que vai sofrer, ela faz da dor o seu bichinho de estimação. Ela alimenta, põe para dormir, faz carinho e não consegue desapegar. Inconscientemente, ela faz a mente, se não for renovada, não for regenerada, ela te prega peças, né? E não consegue. Você não consegue sair, né? Não. Certo. Ainda nesse assunto, existe um tabu de que quem tem fé não precisa buscar terapia, né? Nós já estamos falando um pouco sobre isso, né? Mas, só para exemplificar melhor, como você explica que buscar ajuda profissional é, na verdade, um ato de coragem? É busca de um refúgio, de um trauma, né? O que você tem para dizer para essas pessoas que às vezes têm esse tabu? Não, o que eu posso dizer é que o que vocês já estão perguntando e já estão respondendo. É um ato de coragem. Desculpa. Buscar ajuda não é falta de fé, é maturidade emocional. A fé, ela nos conecta com Deus, mas a terapia, ela nos ajuda a entender a nós mesmos, né? E Deus não tem medo da nossa verdade, né? Deus lidava com Pedro, mas lidava com João, Deus lidava com Judas. Então, assim, ele sabia das mazelas de cada um, né? E ele quer trabalhar a partir das nossas mazelas. Enquanto a gente esconde a sujeira debaixo do tapete, uma hora essa sujeira ela vem à tona. Às vezes até em público. Por quê? Porque a gente quer parecer que está tudo bem. Isso não só ministerial, na nossa vida, no nosso ambiente familiar. E uma hora essa sujeira ela vai vir à tona. Por isso é tão importante buscar ajuda terapêutica. Muito Meu bom. Senhor. Muito bom. Ainda com relação às mulheres, agora eu vou tentar perguntar sem responder. Pelo menos uma eu tenho que tentar acertar. As perguntas são muito elaboradas, hein? Ajuda a psicanalista. Psicanalista, Assim, ainda no assunto dessas mulheres, igual nesse ciclo que você não consegue sair, a submissão abusiva. Às vezes as pessoas justificam isso, né? Usam, igual a própria doutora falou, já estão nessa igreja, elas já fazem parte dessa igreja. Assim, até a teologia abusiva parece que te atrai, né? Sim. E como então seria esses, para conseguir vencer
esses bloqueios, o que você precisa fazer para superar essas prisões, porque na realidade eu creio que são prisões, né? Prisões sem Sim. portas. Já ouvi essa expressão, né? Prisões sem... Uma vez eu conversei com a pessoa sobre isso, ela parou um segundo e falou, rapaz, eu vivo uma prisão sem porta. E é a verdade, né? E a pessoa precisa Aí volta lá no autoconhecimento, né? Eu preciso repensar quem é você, fulano? Como é que você se identifica? Então, isso, como é que você consegue sair disso? Tenta explicar isso para a gente. Bom, muitas vezes, muitas mulheres vivem em submissão abusiva porque confundem espiritualidade com anulação. Né? Os bloqueios, eles são muitas vezes inconscientes. Medo, culpa, distorções apreendidas, carência, né? Na psicanálise, isso pode ser entendido como estruturas internas que mantêm a repetição, igual eu disse antes, o ciclo da repetição. Então, se essa mulher ela teve uma referência paterna de um pai muito autoritário, de um pai manipulador, ela vai buscar na liderança a mesma referência que ela teve da infância, de um pai manipulador e de um pai autoritário. De um pai, que eu falo assim, de um pastor autoritário e de um pastor... e de um marido também autoritário e manipulador, porque foi essa referência que ela teve, Deus de pequena, né? Espiritualmente, nós vemos que Deus nunca validou opressão. Por quê? Porque quando a gente vê uma mulher, e eu já participei disso, né, em questões da igreja, ver uma mulher que ela está sofrendo a violência doméstica, um exemplo, como é que um pastor vira e fala assim, não, dá outra face, irmã? É difícil. É difícil. Ela já está sofrendo a violência doméstica. Aí um líder vira para ela e fala, dá outra face. Porque a outra face, até ela parecer ser morta. Porque o abusador, ele não é a primeira vez. Se houve uma primeira vez, vai haver a segunda, a terceira, a quarta. A violência, ela é latente hoje em dia. A gente vê aí casos e casos de feminicídio. Né? Nas notícias aí do Brasil, principalmente. Por quê? Por causa desse medo de, às vezes, sair do relacionamento ou da culpa. Ah, mas é o terceiro, eu vou ficar nesse aqui, porque já é o terceiro casamento. E ela vai repetir nesse ciclo constantemente até ceifar sua vida. Meu Deus. Né? Deus, ele sempre chamou para liberdade. E liberdade é diferente de libertinagem. A gente é livre em Cristo Jesus, mas com responsabilidade. Certo. Agora vai ser minha oportunidade de ser polêmico também, igual o Dan falou. Eu posso ser polêmico? Olha só, eu conheço situações, às vezes, que a gente, assim, já passou, como a doutora passou, várias congregações, lugares diferentes, a gente viveu um pouco de tudo, né? A gente pode falar assim. Mas, às vezes, a gente vê essa situação, que às vezes o pai é abusivo, e você automaticamente procura um líder que é autoritário, né? Isso pode acontecer. Mas, às vezes, você tem um pai que é amoroso, um pai que é dedicado, mas você tem um líder, você está numa igreja que o líder é extremamente autoritário. Você tem que fazer assim, você tem que agir assim. Pode acontecer que, se você for ter um marido, né? Se for procurar um marido, né? Se relacionar com a pessoa, você, mesmo que você tenha um pai que seja amoroso, um pai dedicado, mas pela referência que você tem do líder que é autoritário, você buscar ou tentar se aproximar de uma pessoa da igreja, né, para um relacionamento que tem essa característica também, sim, pelo fato de você, noite e dia, ouvir a mesma coisa, você tem que andar assim, você tem que te botar regra. Você acha que pode acontecer isso também? Sim. Tem outra vertente que, às vezes, a mulher,
ela nasceu em um lar saudável, emocionalmente, espiritualmente, mas no decorrer da vida dela houve algum bloqueio, um trauma que fez com que ela se envolvesse com um cara que é tóxico, um cara manipulador, um cara controlador. E eu falo que muitas vezes dessas mulheres elas sofrem da síndrome do bom samaritano, né? Que ela acha que ela vai salvar aquele cara. Ela tem o controle daquele cara, porque o pai dela é bom, então ela tem que salvar aquele cara. Então ela sofre, normalmente, essas mulheres que insistem nessas relações, é a síndrome do bom samaritano, que é de achar que vai convencer o outro de se tornar uma pessoa melhor. E é onde ela pode sofrer em vida. Sofrer abusos, né? Sim. Essa submissão, porque ela se vai. É o famoso brincar com fogo, né? Está se aproximando de uma pessoa que vai te trazer mais cedo ou mais tarde. Um problema. E muitas vezes mais cedo é problema, né? Ela acaba entrando voluntariamente nesse ciclo que você falou, abusivo, né? Sim. E às vezes nem teve referência, mas em algum momento da vida dela, ela se perde. Né? Às vezes ela tem um pai maravilhoso, mas ela se envolve com um cara totalmente fora da curva. Mas ela, com aquela síndrome dela de salvar, de convencer, ela insiste naquela relação que nós sabemos que não vai ser um final feliz. A síndrome do bom samaritano. Do bom samaritano. Isso é corte. O nome disso é corte. Agora, doutora, vamos falar agora não só da doutora Daiane, que é psicanalista, né, que é missionária, mas vamos falar da Daiane, esposa de um missionário atuante. Como é que você percebe, muitas vezes, porque é interessante fazer essa pergunta, porque a gente sempre vê pelo background do pastor. A gente entrevista vários pastores aqui, você é a primeira mulher que é esposa de um missionário. Então, muitas vezes, a gente ouve o pastor falando das missões, às vezes, dos perrengues que a família passa, mas a gente quer ver na perspectiva da esposa do missionário, né, que está no campo. Para quem que a esposa do líder chora? Como é que é às vezes, a falta de uma rede de apoio, né? Onde que ela vai encontrar? Porque, às vezes, o marido tem que sair, tem que fazer, às vezes, a última atenção vai ser a sua, às vezes os filhos dentro de casa, porque é de noite, não tem hora, né? A pessoa ligando, a pessoa com um problema que tem que resolver, e você tem as suas necessidades, também você tem aquela necessidade de família, de estar junto, né? O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Eu falo, Jorge, que é desafiador. Desafiador. Porque as pessoas, normalmente, elas enxergam a esposa de um líder que ela, às vezes, acha que ela não é humana. Né? Que ela só é uma referência ali intacta. Ela tem que estar bem o tempo todo, sorrindo o tempo todo, né? E ela não pode dizer não, porque ela tem que estar sempre agradável. Então, é uma pressão ministerial, psicológica, emocional muito grande em cima dessa liderança, né? E quando não há um lugar seguro na vida dessa mulher, dela poder existir, poder ser vulnerável, normalmente o corpo e a alma começam a adoecer. Ela começa a adoecer. Né? Ela entra em colapso emocional, estrutural. Por quê? Porque aquilo que ela não externiza, e eu tenho a minha psicanalista, né? Amo ela, é uma mulher de Deus, porque aquilo que ela não externiza para o outro, ela somatiza dentro dela. Ela soma ali todas as frustrações
e os sentimentos e os ressentimentos do dia a dia. E a psicanálise, ela diria que não é só aquilo que ela não simboliza, aquilo que ela não coloca para fora, e ela soma, ela adoece. Aí aparece um câncer, porque o câncer, normalmente, ele está ligado à questão emocional da mulher. Nossa. O câncer mamário, o câncer de todos os órgãos ali da mulher, ela está linkado com a questão emocional dela, das palavras que não foram ditas. Meu Deus. Que interessante, hein? Rapaz. Isso. Então, olha o quanto é forte, porque o corpo, ele manda recado para a gente de que você não está bem. Você precisa Tem que saber ler, né? Tem que saber ler esse recado. Você precisa se cuidar. Aí a queda de cabelo, feridas no corpo, né? Então, assim, começa a acontecer várias situações porque está linkado à questão emocional dessa mulher, dessa líder aí, da esposa do líder, né? Da intercessora do lar. Então, por isso que a mulher, ela precisa de um lugar onde ela se sente segura para externizar sem precisar performar. Porque o que eu vejo muito, me perdoa aqui, coloque amor nas minhas palavras, é que muitas esposas de líderes aí estão performando o tempo todo. Ixi. Isso é forte. E Deus quer que a gente só seja humana, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Então, isso chama vida. Chama vida. A gente não precisa estar intacta e super bem o tempo todo, porque a gente está mentindo para a gente mesmo. E vem as consequências, né? E vem as consequências, gravíssimas, por sinal. E uma coisa que eu estou pensando aqui, doutor, é o seguinte: muitas vezes essa imagem que a mulher do líder às vezes tenta transparecer o tempo todo, muitas vezes até entra em conflito com outras mulheres, vamos dizer, da congregação, da igreja, porque acaba criando uma comparação. A mulher está se esforçando para ser perfeita e quem está lá fala assim, poxa, eu não sou perfeita, eu não presto. Olha lá a esposa do pastor, né? Então, às vezes, a mulher sendo humana, ela fala assim, poxa, eu também posso ser humana, né? Eu também sou igual ela. Um peso para outra, vai virar um peso para outra irmã. Porque a irmã, ela está sendo a pessoa humana ali. Sim. A esposa do pastor, ela tem que estar forte o tempo todo. E isso, às vezes, são bloqueios que ela mesma cria no contexto ministerial. Porque ela precisa de buscar ajuda. Ajudadora, né? Isso, ela precisa buscar ajuda porque ela acaba jogando uma carga em cima das outras irmãs de perfeição e de uma perfeição que não existe, Dan. Os hormônios estão tudo ali pipocando e ela tá ali. Não, aqui não, calma. Pleníssima, né? Nem a gente sempre a gente está pleníssima. Nem sempre a gente está, nossa, tranquila. Não, irmã, hoje eu não estou bem, mas ora por mim. E é isso que eu acho que a gente precisa. A gente está faltando um pouco de humanidade no nosso meio, né, cristão. Humanidade. E a gente está falando isso, doutora, e nós estamos em 2026, né? E hoje muitas pessoas, líderes, têm esse entendimento. E o ser humano sempre teve, vamos dizer assim, em proporções diferentes, mas o ser humano sempre precisou disso o tempo todo. Agora, vamos cortar aqui, vamos cortar 100 anos atrás. O que essas mulheres não viveram? Que saíram para o campo, missionário, pastores, e elas não podiam fazer nada, e aquilo que os filhos sofreram. Aí a gente começa a olhar, né? O filho pequeno, aí vai para cima e para baixo com o pai e com a mãe, aí vai adolescente, é rebelde, é da idade, às vezes é um reflexo daquilo que ele vê dentro de casa, a situação dos pais, e aí você cria um filho, você trabalha com filho, né? Quando ele vira jovem, aí se perde. E muitos até falam assim, eu não quero
não quero ser igual ao meu pai, não quero ser pastor igual ao meu pai. Uhum. E muitas vezes a gente ouve situações como essa, né? É porque, assim, às vezes, a pessoa, ela veste uma máscara ali, e no contexto da igreja, é a melhor mãe e o melhor pai do mundo. Dentro da igreja. Saiu dali, então a criança, ela começa a não entender essa performance pai, mãe, contexto igreja, e pai e mãe dentro de casa. Então, Meu assim, para a criança, isso, se não usar com sabedoria e não saber, olha, aqui eu sou o pastor e dentro da minha casa eu sou o marido, eu sou o pai de vocês. Porque o que erra, muitas vezes, a gente traz o ministério, não que é pecado a gente orar numa mesa, não. É que às vezes você quer ditar regras para os seus filhos como se eu fosse o pastor, eu que eu fosse a esposa do pastor com os meus filhos, eu sou só mãe. Eu sou a mãe deles aqui. Então é isso que gera um trauma neles, que muitos não querem depois saber da igreja. Por quê? Porque meu pai, ele performou o tempo todo. Meu Senhor. Isso é forte demais, hein? E quando a gente olha para trás, vê quantos que ficaram pelo caminho, e muitas vezes a gente culpa a pessoa. Ó, tá vendo? Ficou para trás e o pai era pastor. Mas quando só deveria ser pai na casa. Não sabe o que passou, o que viveu, né? As máscaras que estavam lá presentes. Né? Sim. Ou às vezes até a própria mulher que, igual você falou, que uma hora surta, né? Uma hora não aguenta mais. Surta, entra olha só, não, porque chega um momento que ela. E todo mundo fica chocado, né, Dan? Porque aí fica assim, nossa, fulana, mas desse jeito? Nossa, a pessoa é tão calma. Mas por quê? Porque ficou engolindo sapo o tempo todo, agora usando um termo chulo, né? Ficou engolindo sapo, e uma hora vomitou. Uma hora foi para fora. Aí bota muito sapo para fora também, né? Aí aproveita e chuta mesmo. Chuta o balde, né? Aí chuta o balde. Isso é sério. E assim, então adoece o corpo e a alma. Olha só que coisa, né? Então não é só a sua alma que sofre. Sim. O seu corpo sofre e você, mulher, você que nos ouve, pare um pouquinho assim e veja, né, o que você está sofrendo, o que você está vivendo, porque vai refletir em você, né? É a sua vida, é a sua saúde, né? É a sua saúde, é a sua vida. E existem, doutor, algumas, antes da gente ir para o... que a gente já está, infelizmente, já está caminhando para o encerramento, e a gente vai pedir depois para dar uma palavra, né, que a gente sempre pede, mas existem alguns termos que são termos psicanalíticos, se a gente pode usar isso, né, que é só da profissão mesmo. Mas, às vezes, as pessoas elas vivem situações e parece que não consegue conectar o termo com a realidade. Então, assim, às vezes a pessoa, ou é falta, às vezes, de conhecimento, de cultura, muitas coisas pode viver, né? O que é ego, o que é transferência, o que é uma pulsão. Quando eu falo, mas você está vivendo um complexo, ou assim, num português mais claro, para que seja todo mundo uma compreensão geral, o que esses termos podem representar numa pessoa, no dia a dia da pessoa? Então, de uma forma bem objetiva, o ego, ele é o eu. O ego é a forma como você organiza e lida a vida. Tanto as suas emoções, seus sentimentos, as suas frustrações. Então, o ego é o meu eu. A transferência é como eu disse que é algo familiar. Quando você vê algo em alguém, uma história parecida com a sua, então você transfere para aquela pessoa a sua confiança de estar externizando para aquela pessoa, porque tem algo naquela pessoa que é familiar. É a transferência. E tem a contra-transferência também,
que é o profissional que ele vê algo no paciente que é comum na vida dele também, porque ele é um ser humano. Também. Né? São histórias que ele vai ouvir e que vai conectar com a história de vida desse profissional também. E a pulsão são as forças internas que movem muitas vezes a você sem você perceber, são suas decisões. E o inconsciente, que eu sou apaixonada nele, é o nosso iceberg. A ponta do iceberg é o nosso consciente. O inconsciente é a imensidão, aquilo que a gente não vê, e muitas vezes é recalcada, situações que às vezes você nem lembra da sua infância, mas quando você está no processo terapêutico, o consciente começa a mandar para o consciente todas as informações de novo. Então você começa a ter sonhos, você começa a ter memórias daquilo que você não lembrava mais. Por quê? Porque está mexendo no seu inconsciente. Então, o seu inconsciente começa a mandar as informações para o seu consciente. Vem à tona, então, né? Vem tudo à tona. Então, por isso que tem muita gente que não tem coragem de fazer terapia, porque tem coisas que não querem mexer. Mas precisa mexer. Porque senão não vai ter processo de cura. Identificou e eu gosto muito de dar o exemplo, eu gosto de dar muito o exemplo da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, quando Jesus chega ali no poço, ela está endurecida. Porque quem é você, judeu, que não fala com os samaritanos? Então, ela volta e meia, ela dá patada no Senhor Jesus. Ela fala assim, você que não tem nem um cântaro para pegar água. Então, toda vez ele vai dando uma resposta para ela, e ela vai dando uma resposta dura para ele. Até ele se revelar a ela e falar assim, você já teve sim, que o que você tem não é teu. Então, ele toca na ferida dela naquele momento. E naquela ferida não é para deixar ela humilhada. É para ela entender que a sede dela era algo muito mais profundo do que a água que ela veio buscar para saciar a sede dela momentânea. Então, o problema dela era muito mais profundo. Então, Jesus chega naquela hora... Jesus chega naquela hora e mostra a ferida para aquela mulher. Então, quando ele mostra, ela fala, vejo que és profeta. Então, ela fica maravilhada ali com aquele momento. Por quê? Porque vai ter pessoas que a gente vai mexer em ferida, que ela vai embora. E vai ter pessoas que vai ser como a samaritana, que vai entender o chamado de vida dela e vai falar do amor de Cristo para a pessoa ali da cidade. Então, isso faz parte. Vai ter uns que não vão querer mexer na ferida. Mas vai ter as mulheres samaritanas que, mesmo tocando as feridas mais difíceis e profundas, elas vão entender o chamado da vida delas, que é servir o Senhor Jesus. Mas, a cura da alma, né? Infelizmente, eu acho que muita gente, quando se fala em terapia, psicólogo, psicanalista, eles já falam assim, isso é coisa para doido, isso é coisa para gente doente, então não é para mim não, coisa e tal. A pessoa sempre, ela se esconde atrás de uma skin de que tá bem, né? Tô bem, tô meu trabalho, não sou doido. E às vezes muita coisa para ser tratada e não trata, né, doutora? Sim, isso sim, infelizmente. Bom, infelizmente, né, nós não podemos também tomar muito tempo tem as responsabilidades, tem os filhos, né, para cuidar, sim. E amanhã é vida que segue, né, começa tudo de novo. Então, assim, para a gente falar aqui um pouco sobre redenção, sobre cura, tudo que nós levantamos aqui, há um caminho de volta, né? E para essa mulher que às vezes se identificou com aquilo que a doutora falou, e ela se sente até fragmentada, difícil, qual seria um primeiro passo? Então, nós identificamos, agora é tratamento do divã, identificamos. Como é que eu faço essa volta? Você já começou a responder aí de novo, Jorge. Meu Deus do céu. Primeiro passo, identifica a sua dor. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda.
Para a pessoa chegar nessa parte, é muito difícil por causa do ego, por causa do orgulho, por causa de N motivos que faz com que essa mulher ache que ela dá conta de todas as coisas, e ela não dá. Ela precisa do outro, a gente precisa do outro para nos auxiliar. Então, primeiro passo, eu não estou bem. Segundo, vem algo essencial, parar de fugir de si mesma. Que a pessoa começa a fugir dela. Ela inventa uma outra pessoa, ela performa, se ela põe máscara, ela tenta ser o que ela não é. Não vai resolver, amiga. Não vai. Você não tem como fugir de si mesmo. Primeiro, reconhecer, não fugir de si mesmo. E a cura, ela começa quando a mulher decide olhar para a sua dor com coragem e não com negação. Eu preciso entender como essa mulher samaritana, que ela entendeu que ela já tinha passado por vários relacionamentos frustrados que não deram certo, né? Mas a questão é que eu não sou a minha dor. Eu passei pela dor, mas eu não sou a minha dor. E aí que entra dois caminhos, né? A consciência, que é a psicanálise, é o inconsciente, e a redenção em Cristo, que é o me render em Cristo. Não tem como você apagar a sua dor. Não tem como. Por mais que você se esforce, ou busque refúgios, ou fugas para tentar apagar a sua dor, não tem como apagar a dor. Não tem como você mudar uma situação que foi difícil na sua vida, seja um luto, um divórcio, uma questão financeira, mas é preciso viver a partir dela, a partir da dor. Porque, no final, ou você continua indo buscar a água na fonte que nunca vai saciar a sua sede, e eu não estou falando de fonte aqui, eu estou falando de outras coisas, né? Uhum. Ou você responde o vai de Deus, o chamado de Deus, e começa finalmente a viver a liberdade de Cristo e o chamado de Cristo que ele tem na sua vida. Você, mulher, que precisa entender isso. O processo de cura, ele é doloroso e ele é um processo demorado. Né? Não tem um remédio, psicanalista não tem um remedinho que ela dá e eu já estou bem amanhã. Não. São nós da sua vida que a gente precisa desatar um por vez. E é um processo demorado. Mas a decisão precisa começar a partir de você. Meu Deus. Dan. Não é fácil, não. Marca a minha agenda. Você só atende mulher? Você atende homem também? Nós vamos começar a fazer aqui. Só mulher, Jorge. Vou ter que conversar com o pastor Jeremias, então. Vamos conversar com o pastor Jeremias. Eu já ia indicar ele, é maravilhoso. Doutora, muito obrigado por te dar esse tempo, tá tão generoso com a gente, de expor questões assim tão sérias, tão importantes, né? E que tenho certeza que vai contribuir muito para muitas mulheres, né? Principalmente que vivem dentro desses ciclos que nós falamos aqui, né? Então nós agradecemos a sua presença aqui, ao Jorge Souza, e agora nós queremos deixar esse espaço final para você, né, para você, os seus agradecimentos, de repente divulgar o seu trabalho, divulgar as suas redes sociais, de repente algum projeto que você tenha, né? Então, sinta-se à vontade nesse final para usar o nosso canal, né, que o nosso intuito é esse, né, é contribuir para a sociedade, é contribuir para o povo de Deus, com pessoas que vão agregar, né? E a senhora tem muito a agregar, né? Então pode usar esse espaço para se divulgar. Amém. Eu quero agradecer por esse tempo tão abençoado que nós estivemos aqui juntos, falando de Jesus, falando de psicanálise, falando de cura, né, ministério. Isso é muito gratificante.
e dizer que eu estou disponível para atender mulheres, para ajudá-las no seu processo de cura, né? A psicanalista, ela é só a ponte, quem atravessa é quem de fato entendeu que precisa de ajuda. Então, eis-me aqui para ajudar, né, vocês. E obrigada, Jorge, obrigada, Dan, obrigada, minha família, obrigada primeiramente a Deus por me permitir estar falando da palavra dele e de uma área que eu sou apaixonada, que é a psicanálise. E quando vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. E os meus dados estão aqui embaixo, aqui, psicanalista, meu Instagram. E quem tiver interesse em saber mais do meu trabalho, é só me procurar, me enviar mensagem, me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Maravilha. Quem entra no seu Instagram consegue o seu WhatsApp também, né? Sim, sim. Lá tem um link que já entra em contato comigo. Isso. Altamente recomendamos, né, Jorge? Com As certeza. mulheres a buscarem esse cuidado. Né? Amém. Com certeza, o maior beneficiário será você mesmo. Né? Amém. A maior beneficiária acaba que é ela mesma, né? Amém. Jorge, suas considerações finais. A gente que agradece a doutora, o seu tempo, manda um abraço lá para os filhos, para o missionário Léo, e a gente passou um tempo aqui precioso, com certeza, que vai auxiliar e edificar pessoas para que elas possam buscar, né, respostas que muitas vezes elas não têm, mas com essa ajuda e com Deus, elas vão ter essas respostas. Né? Então, muito bom, muito precioso esse tempo com a doutora, que Deus abençoe. Amém, obrigada. E só lembrando, né, a todos que chegaram até aqui no nosso podcast, que se esse tema, né, contribuiu para a sua vida, deixa um comentário, curte, passa a nos seguir nas redes sociais, passa a seguir a doutora Daiane nas redes sociais, que com certeza vocês serão muito mais edificados. Né? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. A paz. A paz.